Olá, eu sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós estamos no segundo bloco da Constituição Federal de 88. Nós vamos ver os artigos 212 ao 214. Então, bora comigo! Capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1 da Educação, artigo 212 ao 214. Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Bora lá prestar muita atenção nesse artigo, porque é um artigo que eles adoram perguntar, desde PEB 1 até supervisão. Essa porcentagem da União, que é anualmente, que nunca menos, não é igual e nem mais. É menos de 18%, Estado, Distrito Federal e municípios, 25%. No mínimo, da receita resultante de impostos, que nós temos vários tipos de receita, mas aqui fala da receita resultante de impostos, compreendidas a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui eu estou falando da receita resultante de impostos proveniente de transferência e falando quanto que tem que ser aplicado. E quando eu falo em manutenção e desenvolvimento do ensino, lembram? Eu estou falando do Fundeb. Então, você precisa guardar essas coisas? Precisa. E lembrando que o que está colorido não é para ficar bonito, é para chamar a tua atenção. Olha o parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelo Estado aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que é transferir. Ou seja, se o Estado fizer uma transferência ou se a União fizer uma transferência, não é receita para eles. É só o que fala nesse parágrafo. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput, olha lá, falando do 18% e 25%, 18% da União, 25% do Estado, Distrito Federal e município, o mínimo a ser aplicado, né? Deste artigo serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 13. Aí eu dei uma copiada aqui do artigo 13 para você, que é o próximo, né? Depois do artigo 212A, que ele vai falar que recursos públicos é destinado às escolas públicas, podendo as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas, né, receberem sim recursos públicos, mas tem que ser sem fins lucrativos. Nós vamos ver isso também na Resolução 4 de 2009, do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, que eles podem receber recurso, porém, todavia, entretanto, contudo, desde que não tenha fins lucrativos, e tem toda uma regrinha aí que nós vamos ver também. Então, olha o parágrafo 2º. Então, para efeito do cumprimento do disposto do caput, deste artigo serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213, ou seja, para essas escolas, né? O dinheiro é destinado à escola pública, mas podendo também ser para as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, sem fins lucrativos. Vamos lá, parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos, assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, toda essa distribuição dos recursos públicos, né, tem uma prioridade, que é o ensino obrigatório. E qual é o nosso ensino obrigatório, lembrando? Dos 4 aos 17 anos, ou seja, da pré-escola ao ensino médio. Cuidado, não é a educação básica inteira, é uma parte dela, né? Então,
vendo o ensino obrigatório no que se refere à questão da universalização, padrão da questão da qualidade e equidade, nos termos do nosso Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previsto no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e de outros recursos orçamentários. Lembra que eu disse para vocês? Gente, está colorido? Ainda falei assim, presta atenção, que vocês precisam guardar, que alimentação e assistência à saúde não faz parte do dinheiro do Fundeb. Não posso gastar dinheiro do Fundeb com alimentação e assistência à saúde. Mas o que eu posso gastar que está lá nesse artigo 208, inciso 7? Material didático escolar e transporte. Então, precisa saber? Precisa. Eles adoram derrubar a gente nessas questõezinhas. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, o salário, a educação, ela é o que? Uma fonte adicional. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas do ensino. Então, como que vai ser distribuído esse salário educação? Pelo número proporcional dos alunos, o quê? Que está lá, mas ele tem que estar matriculado, gente. É extremamente importante a matrícula do aluno. Cuidado, diretor, cuidado, professor, com o aluno que não está matriculado e fica lá só de espectador. Isso é muito sério. Já vi acontecer e não pode. Na educação básica é desde o quê? Educação infantil, fundamental e médio. Aqui eu tenho na educação infantil a creche e a pré-escola. Nas respectivas redes públicas de ensino. Continuando. Aqui tem uma anotação para você dar um print aí no vídeo para você entender o que é o salário educação, tá? Gente, é muita grana para educação. Artigo 212, continuando. Parágrafo 7º. É vedado, é proibido o uso de recursos referidos no CAPT, ou seja, vai falar das receitas resultantes de impostos, transferências do Fundeb, que a União tem que aplicar no mínimo 18% e 25% Estado, Distrito Federal e os municípios, né? E nos parágrafos 5º e 6º, que vai falar do salário aqui em educação. Deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Gente, 2020, cuidado! Então, olha o que eles falaram, que é proibido usar dinheiro do Fundeb, como também do salário educação, para pagamento de aposentadorias e de pensões. Vamos ler de novo? Parágrafo 7º. É vedado o uso de recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Guarda que pode cair na tua prova. Parágrafo 8º, também 2020. Olha, presta atenção. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput. De novo, o que fala lá no caput? Fala que tem que aplicar no mínimo a União 18%, Estado, Distrito Federal e município 25%, né? Deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212A, que vai ser a sexta constituída, né, de impostos, que é aquela do Fundeb, que eu tenho que aplicar pelo menos 20%. De modo que resultem recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos, de que trata o artigo 212A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente aplicadas. Nossa, professora, que confusão! Não, isso aqui tá fácil. Só tá falando na hipótese, né, de acabar o imposto ou ter uma substituição dele, a gente vai ter que serão redefinidos os percentuais, tá?
E aí ele fala, né, que percentuais? Dos 18% e 25%. Aí vai falar deste artigo e aonde mais? Quais são os outros impostos? Que está lá no inciso 2 que nós vamos ver, tá? Lá do artigo 212-A, que é a sexta do Fundeb. Vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo 9º, 2020 também, galera. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Fantástico, acho maravilhoso, né? Tá usando o dinheiro público, eu preciso sim ser avaliado, ser fiscalizado e tem que ter controle. Então, a lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Precisa. Olha, nós temos um teste aqui agora. Vamos dar uma olhadinha? Muito fácil, você arrebentaria. Olha lá. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 212. Primeira coisa, marca, ó, tá falando da Constituição Federal, você já coloca o teu cérebro para funcionar, é Constituição Federal. O percentual mínimo aplicado anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dispõe o referido artigo que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, né, moçada? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Opa, ó, gente, facinho demais. Alternativa B. Olha como eles gostam também desse artigo 212. Antes de estudarmos o artigo 212-A, você precisa saber de algumas coisas. Primeira coisa, não esqueça que toda vez que eu estiver falando em manutenção e desenvolvimento do ensino, eu estou falando do Fundeb. E olha o nome do Fundeb. É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É importante saber esse nome? Sim, principalmente direção, supervisão, eles adoram perguntar. E é a Lei 11.494 de 2007, que trata desse financiamento da educação, foi revogada. Por isso, nós estamos com um novo Fundeb, que é a Lei número 14.113 de 2020, ressalvando o artigo 212. Extremamente importante saber disso, gente. Então, tá aqui o novo Fundeb atual, fresquinho, tá? De 2020. A Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Ela regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007 e dá outras providências. Então, esse artigo 212-A tornou o nosso Fundeb permanente, o atual. Ele é extremamente importante e deve despencar nas provas daqui para frente. Olha lá para você não esquecer, o novo Fundeb, ele é permanente. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição, à manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Primeiro, eu estou falando aqui do Estado, o Distrito Federal e os municípios. Vai destinar parte dos recursos no que se refere ao caput do artigo 212, que vai falar que eles têm que aplicar quanto, gente?
no mínimo 25%, tá? Desta Constituição, a manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica e também, olha lá, a remuneração ao din-din, né, do pagamento condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Já vou adiantar. Antes, o pagamento para professor chamava professor, era de 60%, agora mudou. Agora é 70% e não tem mais a nomenclatura professor, é os profissionais da educação. Deve cair na sua prova, mas nós vamos ler mais para frente. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidade entre Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, né, o Fundeb, de natureza contábil. Aqui não fui eu quem coloquei entre parênteses, já veio assim. Então, o Fundeb é de natureza contábil. Então, essa distribuição dos recursos é de responsabilidade de quem? Distrito Federal, Estado e municípios. Então, foi assegurado esse fundo de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Professora, pelo amor de Deus, que é isso? Vem comigo que eu te explico. Os fundos referidos no inciso 1, que vai falar lá do Fundeb, tá? Que nós acabamos de ler, fala que ele é constituído de 20% desses recursos que vão ser discorridos aqui depois. Aí eu trouxe alguns exemplos para você. Olha os recursos, né, que se refere ao artigo 155, da transmissão causa-mortes, ICMS, IPVA. Então, nós vamos ver uma tabela agora que vai ficar mais fácil. Daqui para baixo vai falar quais são esses recursos, tá? Proveniente de que impostos? E quanto que ele é constituído? De 20% desses impostos. Gente, olha que fácil. Dá uma olhada nessa coluna aqui do meio, tá? O Fundeb é formado por cesta, tá? Olha, 20%, que a gente chama de cesta, né? 20% desses recursos. Quais recursos? ICMS, IPVA, ITCMD, né? O Fundo de Participação Estadual, a cota-parte do IPI Exportação, também do Fundo de Participação dos Municípios, a cota-parte do IPI Exportação, ICMS, IPVA e ITR. Essas receitas aqui não faz parte do Fundeb, tá? Tanto que o salário educação está aqui. Então, o que ele está falando? Lá embaixo, depois naquele inciso 2, que essa aqui é a cesta, são os impostos, onde virá, né, a 20% para o Fundeb. Simples, sem desespero. Olha o inciso 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput, ou seja, que vai falar dos 20%, né, desses recursos que a gente viu aí, Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados, deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas, modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput no parágrafo 2º deste artigo. Gente, ó, vamos por partes aqui, tá bom? Primeiro, ele está falando o quê? Que esse dinheiro, dos 20% desses recursos, vai para onde? Para os estados e municípios. Mas como que eu faço contabilizo? Ou seja, por alunos presenciais matriculados, tá?
no período no quê? Na atuação prioritária. Lembrando que o Estado e municípios têm como prioridade, conforme a Constituição Federal, o ensino fundamental. Quem vai ficar com a fatia da educação infantil? Município. Quem fica com a fatia do ensino médio? Estado. É isso que ele está falando aqui, tá? A prioridade dos estados, ok? Guarda só isso aqui por enquanto, tá ótimo. Olha lá o inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 desse artigo. Olha que está falando para a gente que a União ela vai complementar, ou seja, o fundo, né, os recursos aqui, ó, esses recursos aqui do Fundeb, os 20%, tá, da cesta, formado com uma cesta de 20% desses impostos. Está falando, olha, a União vai complementar. Vamos agora prestar atenção numa coisa que eu gostaria, assim, o próximo inciso, ele vai falar dessa complementação da União, tá? E essa complementação da União está lá nos atos das disposições transitórias, constitucionais transitórias. Por quê? Porque antes, no antigo Fundeb, a União, ela aplicava 10%, tá? Agora, a União, ela vai aplicar, começando agora em 2021, 12% e até em 2026 ela tem que chegar a 23% dessa aplicação, dessa complementação. Então, isso é extremamente importante, tá? Houve essa mudança drástica em relação à complementação da União. Vamos ver no inciso 5. Olha o que fala. A complementação da União equivalente a no mínimo 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2, olha lá, a cesta do Fundeb, os 20%, do caput desse artigo, distribuída da seguinte forma. Então, aqui, gente, é a complementação da União, que antes era 10% e agora progressivamente irá até 2026, tem que chegar a 23%. Eu não posso mudar um ano e falar de 10% passar para 23%. É impossível, né? Não tem jeito. Então, a gente vai ver como que essa complementação será distribuída. A linha A, 10 pontos percentuais, ou seja, 10% no âmbito de cada estado e do Distrito Federal. Sempre que o valor anual do aluno VAF, nos termos do inciso 3 do caput desse artigo, lembra que a gente falei, guarda lá o inciso 3, eu pus até uma colinha aqui para você, que vai o quê? Ó, é o número de matrícula, é por número de matrícula da educação básica presencial, né? E precisa considerar o quê? A atuação prioritária de cada ente aqui, né? Tanto do Estado e do Distrito Federal. Ok? Qual que é a prioridade deles? Ensino fundamental e médio. Olha lá, que está falando então pra gente, ó, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno VAF, nos termos desse inciso 3 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Não conseguiu, a União vai aplicar 10%, tá? Quando não conseguir atingir esse valor anual mínimo necessário. Gente, olha a linha B. Lembra que eu estou falando da complementação da União. Então, no mínimo, né, a União ela vai complementar 10,5%, né, ou 10,5% em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, o VAT, né, referido lá no inciso 6, esquece. Tá? Agora esse inciso 6 do caput desse artigo, não alcançar um mínimo definido nacionalmente. Gente, aqui foi muito importante o que aconteceu. Isso aqui foi para atender municípios pequenos e pobres. Mesmo que esse município esteja num estado rico, mas ele não consegue, isso é ótimo, a União pode complementar. Antes ela não fazia isso. Então, o VAT é para isso. Você precisa guardar isso, que o VAT é 10,5%, né? Que vai ser aplicado em cada rede pública do ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual, né, total por aluno,
não alcançar o definido também nacionalmente. Outra coisa importante que você vai ter também que guardar, né, que está lá no inciso 12 e parágrafo 3º, que será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere essa linha B do inciso 5 que a gente acabou de ler, nos termos da lei. Ou seja, 50% dessa complementação aí, tá, desses 10,5%, 50% vai estar para quem? Para a educação infantil. Vai ter prioridade a educação infantil, esse repasse. E antes, né, o Fundeb anterior, ele não tinha essa destinação específica por etapa. Antes de entrarmos na linha C, para falarmos da complementação da União, ela vai dizer assim para a gente que esse repasse, vai ter um repasse também por meritocracia, tá? Então, nós vamos entender que é uma regra que estará vigente, tá, em 2022, que 2,5%, né, dos recursos da União será repassado com base no SAEB, ou seja, na meritocracia. Vamos ver então a linha? Olha a linha C que ela fala. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É isso que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, ela vai estar atrelada, né, às avaliações externas federais. Inciso 6. O VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10. Vai estar lá na frente do caput desse artigo, com base nos recursos que se refere ao inciso 2 do caput desse artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Esse inciso, gente, provavelmente vai cair, vai estar mais vinculado à questão do Fundeb mesmo, tá? Essa questão do cálculo. Dificilmente irá cair para você, professora, nem coordenador. Acho que nem supervisor, tá? Continuemos. Inciso 7. Os recursos de que tratam os incisos 2, que vai falar da cesta, né, os 20% da cesta do Fundeb, aqueles impostos, e 4, que vai falar do que? Da complementação da União em relação a esses impostos do caput desse artigo, serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Lembra, o município fica com ensino fundamental e infantil, estado, ensino fundamental e médio. Gente, olha lá, é exclusivamente, guarda esse exclusivamente, não é prioritariamente, é exclusivamente. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecidos no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União. Considerado para os fins desse inciso, os valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo. Gente, aqui só está falando aqui, olha lá, os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecido lá no artigo 212, o que fala lá? 18% da União e fala 25% estados, município, Distrito Federal, né, desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União. No máximo. Só isso que você precisa guardar. Inciso 9. O disposto do caput do artigo 160, que eu trouxe aqui para você, ó, depois a gente lê, desta Constituição, aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4. O 2 fala da cesta
do Fundeb, os 20% dos impostos, e o 4 fala da complementação da União, do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. E aqui nesse artigo 60 vai estar falando isso mesmo, que vai ter problema, que é proibido a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, tá? No que? Aos estados, Distrito Federal, você não pode segurar o dinheiro. Compreendidos adicionais, né, e acréscimos relativos a impostos, não pode. É só isso. É fácil, gente, é tranquilo. A lei disporá, inciso 10, a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas no inciso 1, que vai falar do Fundeb, o 2 da sexta, o 3 como tem que ser a matrícula presencial, também dos âmbitos de ensino, o 4 da complementação da União, do CAPT, e no parágrafo 1º do artigo 208, e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos do artigo 214 desta Constituição sobre. Então, olha só, a lei ela vai dispor sobre algumas coisas, a lei ela vai falar assim, olha, tem que acontecer dessa forma. É o que está falando para a gente a respeito de todos esses palavrões aí. Tá? Nós não vimos ainda o artigo 214, mas estamos chegando lá. Não se preocupe. A linha A. A organização dos fundos referidos no inciso 2, ou seja, do Fundeb, do caput desse artigo, e a distribuição proporcional dos recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observado as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. Ou seja, o que são essas ponderações? Olha, a lei vai ter que dispor sobre isso, vai ter que trazer regras. Ponderar é você considerar que uma escola ela pode ser parcial, ela pode ser integral, e uma escola integral, ela gasta mais com esse aluno. Então, assim, essa escola de tempo integral, ela vai receber mais verba. Eu tenho escolas, por exemplo, que ela atua no ensino regular e no atendimento educacional especializado. Ela também pode receber de forma ponderada, ou seja, a receber a mais, né? Na verdade, recebe por 2 matrículas nesse caso. É isso que ele está falando para a gente, a lei vai dispor sobre isso. A linha B. A forma do cálculo do VAF decorrente do inciso 3, né, daquela forma de matrículas, deste artigo e do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, ou seja, como que isso vai acontecer, o VAF e o VAT, terá que ser por lei. A linha C. A forma de cálculo para a distribuição prevista da linha C do inciso 5, deixa que tudo, gente, tem que estar previsto em lei. Olha a D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle externo e social dos fundos referidos no inciso 1, ou seja, em relação ao Fundeb, do caput desse artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. Ou seja, aqui nós vamos ter um monitoramento maior em relação ao Fundeb, podendo ainda ser admitido a integração aos conselhos de educação, tá? Em relação a esse controle. A lei vai ter que dispor sobre isso também. Olha aí, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento, claro. Se eu vou ter lá, lembra, os 2,5%, né, da complementação da União, tem que estar em lei. E tem que ver como é que vai ser de enquanto em quanto tempo, como que vai ser essa avaliação aí. Né, e como vai para essa melhoria dos indicadores educacionais. Agora, cuidado com o próximo inciso, tá? O 11, ele vai falar aquilo que eu falei lá no começo para vocês, antes. Houve uma troca aqui de nomenclatura. O Fundeb era para pagar o quê? 60% era para os salários dos professores, o antigo. Agora, os salários dos professores, não falo mais em salário de professor, eu falo em quê? Em remuneração
dos profissionais da educação. Antes falava assim, remuneração dos professores, agora em remuneração dos profissionais da educação. E agora é 70%, não mais 60%. Olha aqui esse inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do Fundeb, do caput dos artigos, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso do inciso 5 do caput desse artigo. Será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação ao recurso previsto na linha B do inciso, que é o VAT, né, do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para as despesas de capital. Gente, despesa de capital é aquela despesa permanente, é quando eu compro móvel, né? Quando eu compro, por exemplo, assim, geladeira, eu compro carteira, isso é despesa de capital. Então, ainda que vai ter que considerar, ou seja, no mínimo 15% para as despesas de capital ligado ao que? Ao VAT, tá? Aí vai falar também do cálculo do VAT, que vai estar referido no inciso 6. Deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2, ou seja, além da cesta do Fundeb, do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Então, olha lá, o VAT, né, ele vai para além. Então, olha lá, além dos recursos, olha lá, Receita de Estados, inciso 1, Receita de Estado do Distrito Federal de municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo. Ou seja, vai além do Fundeb. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação e de que trata os parágrafos 6º do artigo 212 desta Constituição, que fala desse salário educação. Inciso 3. Complementação da União transferida ao Estado e ao Distrito Federal e ao município nos termos da linha A do inciso 5 do caput desse artigo. Ou seja, isso tudo além, Fundeb. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A, do inciso 10, aquilo que eu falei, olha, eu preciso ver se essa escola é de tempo integral, se ela é parcial, entre outras ponderações. Do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e dos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação, ou seja, mais dinheiro ainda. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha P do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. A hora que estava lá eu tinha falado esse parágrafo para vocês. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos, olha lá, às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, primeira coisa, gente, tem que ter o que, ó, vai ter que comprovar, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Ou seja, o que é uma escola comunitária? É aquela que, de uma comunidade mesmo, tem lá de pais e mestres. Minha filha estudou numa escola assim. Você acaba se tornando sócio, mas na que ela estudou tinha fim lucrativo. Mas não pode ter para receber recurso público, não pode. Ou seja, você pagou tudo, pagou funcionário, pagou água, luz. Sobrou R$1.000, esse R$1.000 que sobrou, esses R$1.000 vai ter que ser aplicado em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola, comunitária, filantrópica ou confessional, e ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Esqueci de falar, o que é a confessional? Aquela que professa uma fé. Né? Nós temos o São José, nós temos várias escolas de renomes aí que professam uma fé. E a filantrópica ligadas à ONG, a fazer o bem. Né? Ou seja, que tem que estar lá no contrato, que se ela parar com tudo, vai para uma outra escola, né, o seu patrimônio,
também para uma comunitária, filantrópica, confessional que não tem fins lucrativos ou para o poder público todo o seu patrimônio. Aí pode sim receber recursos públicos. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência quando houver falta de vagas e recursos regulares da rede pública na localidade, olha lá, da residência do educando, ficando o poder público obrigado, gente, olha isso, a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, é obrigatório, né, assim, ter essa expansão, e se não tiver, se esse aluno não tiver recurso e não tiver vaga para ele, ele poderá também receber essa bolsa de estudo. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Ah lá, pessoal, o nosso último artigo na parte da educação. Artigo 214. A lei disporá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a. Então, nós vamos ver para onde que isso tem que nos conduzir, tá? Esse Plano Nacional de Educação. Inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Preciso acabar com o analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade de ensino. 4. Formação para o trabalho. Tem que ter, ou seja, uma educação que considere o trabalho. Aliás, tá lá, né? Tanto no início da Constituição como também da LDB. Qualificar para o trabalho. Promoção, inciso 5, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Pesquisa. Inciso 6, estabelecimento de meta de aplicação de recurso público em educação como proporção do produto interno bruto. Ou seja, tem uma porcentagem ainda que eu aplico em educação relacionada, ainda calculada em cima do PIB, tá? Do produto interno bruto. É muita grana. Temos muito dinheiro para a educação. Muito. Pessoal, um teste. Vamos lá comigo. O ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo garantido pela Constituição Brasileira de 1988, devendo o Estado garantir sua oferta. Olha aqui a alternativa A. Dos 6 aos 17? Não, né, gente? Eu estou falando de ensino obrigatório. Não é dos 6 aos 17. Nos anos iniciais do ensino fundamental, prioritariamente? Não. Olha lá, o C. Dos 4 aos 17 anos, inclusive a todos que não tiverem acesso em idade própria. Corretíssimo. Olha lá, na educação infantil, a partir dos 3 anos, preferencialmente, não, né? Na educação básica e na educação superior, a educação superior não entra na obrigatoriedade. É segundo a capacidade de cada um, lembram disso? Ah lá, alternativa C. Tem que prestar atenção. Olha lá, estou falando de ensino obrigatório, marca, olha, obrigatório. Olha esse aqui, referente à questão do artigo que nós acabamos de ler. Acerca da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração
e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Olha, acabamos de ler. Gente, vamos lá, olha a alternativa A, erradicação do analfabetismo. Opa, acabamos de ver. 2, universalização do atendimento escolar. Sim, ou seja, educação para todo mundo. 3, melhoria da qualidade de ensino. Sim. 4, formação para o trabalho. Eu acabei de falar isso com vocês. 5, promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Gente, acabamos de ler. Só poderia ser alternativa A, tá? Aí vocês dão um pause e aí vocês podem estar vendo a questão. E acabamos aqui a Constituição Federal e, moçada, bunda na cadeira e sem enrolação e bora estudar. Um beijo!